Bem-vindo a mais um Marcela Responde. Aqui a gente é do Ateliê Marcela Lana. Para você que ainda não segue, @Marcela Lana, vem aqui embaixo, já segue nas suas redes sociais. A gente fala sobre arte, sobre criatividade e sobre empreendedorismo. Meu nome é Marcela Lana, eu sou artista visual, trabalho com pintura, desenho e escultura. E aqui embaixo nas legendas você sempre vai ver todos os nossos contatos e cursos, produtos, serviços, coisas de graça que a gente disponibiliza no canal. Se você quer ser um artista, aqui é o seu lugar. Mas vamos lá, nesse Marcela Responde, a gente vai falar um pouquinho sobre como nomear a sua obra de arte. Na verdade, como você criar nomes e títulos que vendem e que instiguem o seu espectador. Bem, criar um nome para uma obra de arte é uma coisa muito importante, né? E por que criar um bom título ajuda no sucesso de uma obra de arte? Né? Um título, ele vem junto com a obra de arte, né? Ele vai instigar a sua imaginação e ele vai permitir que o espectador faça a sua própria viagem naquilo que está sendo mostrado, né? Ele vai conseguir viajar naquilo, né? E se referenciar com a sua própria vida, com a sua própria história de vida, né? Ele começa a buscar na sua vida aquilo que ele está olhando naquela tela e fazer conexões diversas, né, com aquilo que está sendo mostrado. Quando o artista consegue isso, ele consegue uma conexão muito grande com o espectador. Ele traz o espectador para um nível de conexão com a sua obra de arte que é fantástica. Ele vai permitir com que o espectador entre num outro nível de relação com aquela obra, mas não só com aquela obra, com aquele contexto, com aquela história e principalmente com a vida e a obra inteira daquele artista. Outro ponto muito importante para como um título bom faz a obra ter sucesso é que ela fica de fácil busca. Hoje em dia, muito mais do que antes, isso é primordial. Antes, o que acontecia? A gente ia no museu, a gente ia na galeria, a gente ia em diversos lugares para ter o contato físico e presencial com a obra. Então, a gente vê a obra, normalmente maior, e aí, a gente tendo interesse, a gente vai dar os passinhos, chega lá e olha aquele tagzinho. A gente vê o ano, a técnica, as dimensões e, principalmente, o título. E aí, através disso, ter um interesse ou não, a gente pode perguntar para o galerista, né? Para o artista, para o representante, para o marchand, me dá o catálogo, me dá o site, e aí você faz mais buscas. Mas hoje em dia, isso mudou um pouco. Né? Hoje em dia existem galerias online, existem visitas a feiras online, quer dizer, o que torna a busca que é feita através de palavras ainda mais imprescindível. A sua busca no Google, no ChatGPT, por exemplo, nas ferramentas de blockchain, ou as buscas nos NFTs, essa nova tecnologia, esse novo mundo que se adentra, é feita a partir de prompts, quer dizer, inputs de palavras que vão buscar o que você está querendo. Então, quanto mais esse título for memorável, o quanto mais esse título for, né, lembrado, mais fácil fica essa busca, mais fácil essa busca é feita, né? Mais fácil a pessoa lembra e consegue buscar. De quem que é aquela obra mesmo? Eu só lembro que tinha um beijo. O beijo de Gustav Klimt, né? Então, o título, e aí uma dica bônus, o subtítulo, quer dizer, a descrição que você vai colocar nas redes sociais ou de forma digital daquela obra de arte devem ser muito importantes, né? O título deve instigar, né? E a descrição deve realmente descrever o que está acontecendo ali em detalhes. Tá aí a importância de se criar títulos bons e magnéticos
para suas obras de arte. Mas aí você pergunta, Marcela, e a Marcela responde, aí você pergunta, mas como? Como que eu faço isso? Né? Primeiro eu quero falar como as pessoas normalmente nomeiam as suas obras de arte. Existem várias técnicas e feitas assim de diversas formas. Às vezes as pessoas decidem não nomear, não colocar um nome, né? Ela coloca sem título, sem nome, untitled e coloca uma numeração. Então, sem título 01, sem título 02. Eu, pessoalmente, não gosto disso. Apesar disso liberar realmente a imaginação, né, do espectador, né, não deixar nenhuma marca para o espectador ali, mas para mim parece um pequeno descuido, né? Parece que não teve um cuidado, né? Igual você tem um cachorro, você dá um nome, às vezes você tem uma planta, você dá um nome, né? A planta, você tem um filho, você dá um nome, aquilo é a sua criação, aquilo saiu de dentro de você. Dar um nome é muito importante. Então, tem pessoas que colocam sem título, sem nome, untitled e um número, né? Para pelo menos diferenciar um do outro. Tem gente que já coloca o nome da série. Por exemplo, a minha série atual é uma série de espatuladas. Ela é intitulada Espatuladas, trabalhada só com espátula, rica em tinta, trazendo um relevo, trazendo uma textura. E eu poderia simplesmente nomear espatulada 01, 02, 03, 04 e fazer meus títulos assim. Né? Isso seria uma outra opção. Tem gente que coloca, né, nomes puramente descritivos, né? O barco azul, o pôr do sol, né? A garota do brinco de pérola, de Virme. Não tem nada mais diferente que está acontecendo ali. É realmente o retrato da garota com um brinco de pérola. É puramente descritivo. Isso tem sua estratégia, é claro, né? Se eu buscar a garota com brinco de pérola no Google, ele vai me trazer exatamente ali, né? Aquela obra específica que eu estou buscando. Mas eu quero trazer exemplos para vocês aqui de que eu acho, né, que são títulos muito interessantes. Né? Então, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre as dicas, né, para você nomear os seus títulos. Então, fica aí. Um título muito bom que eu acho é do Grant Wood, né, The American Gothic. Então você vê aquele casal ali e você vê o título, né, os góticos americanos, e aquilo te intriga, né? Aquilo te intriga. Você fala assim, ué, mas por quê? Mas como? O que ele quis dizer com isso, né? O que ele tá inferindo aí? Então, isso te abre, o título só te abre uma porta para você adentrar naquele contexto, naquela história, no que está sendo retratado ali, na mensagem do artista, que é muito importante, e na vida do artista. Né? Outra coisa, a obra de Rafael, né? A Escola de Athens, né? De Atena, né? Você vai tá descobrindo o que está acontecendo ali. Aquilo é uma escola ou não é uma escola? As pessoas estão estudando ou não estão estudando, né? E aquilo abre para interpretações sobre o que está acontecendo ali, o que esses filósofos estão falando ali, estão, né, fazendo ali dessa forma, organizada ou desorganizada, né? Então já fala que é uma escola, já fala o que eles estão mais ou menos, né? E você tem interesse de saber o que eles estão estudando, o que eles estão falando, como eles estão se organizando para fazer isso melhor, né? Então aquilo começa a contar uma história. Né? E o outro, né, o Thomas Cole, ele coloca, né, em 1833 um título de The Titan's Goblet, quer dizer, a taça dos titãs. Você poderia olhar simplesmente e ver, isso é uma taça. E o nome dessa obra poderia ser uma taça, né, um cálice. Mas aí estaria muito simples. Você colocando titãs, você fala, ué, então são dos titãs. Então, deixa eu ver as características dessa taça que faça ela ser de titãs mesmo. Deixa eu ver a diferença de uma taça, né, que eu possa tomar aqui em casa para a taça dos titãs. E aí ele começa a trazer questões descritivas, mas num título que não é puramente descritivo. Ok, agora a gente vai especificamente entrar nas dicas para você nomear sua obra de arte. Antes disso, eu queria pedir para você se inscreva aqui no canal.
Comente aqui pra gente como é que você faz, né? Como é que você dá o nome aos seus títulos, né? Como é que você faz isso? E nomes interessantes que você já viu por aí, porque de repente a gente coloca num próximo vídeo. Então, a primeira dica é o seguinte: o nome, a gente já viu algumas até antes, mas o nome deve instigar o espectador a pesquisar mais sobre o que está acontecendo, mais sobre o próprio nome, mais sobre a história, né, do contexto daquilo, mais sobre a mensagem que o artista quis dizer e mais sobre, ultimamente, sobre a vida e a obra, o conjunto da obra do artista. Então, o nome, ele tem que ser uma janela, ele tem que ser um início, ele tem que instigar a toda uma pesquisa posterior, para que aquela experiência do espectador com a obra de arte não seja puramente contemplativa no momento que ele está na frente, ou na tela do seu computador, na tela do celular, ou pessoalmente na frente daquela obra de arte. Ele deve ser um portal, ele deve ser uma janela para mais, né? Para ele querer mais daquilo, né? E aquilo começar a contar, né? O storytelling, né? Por isso, segunda dica, você tem que evitar nome puramente descritivo e que limite a imaginação das pessoas. Cada um tem um histórico, cada um tem suas histórias, seu trauma, suas referências, sua vivência, e elas são distintas por mais que a gente viva um do lado do outro, por mais que sejamos vizinhos. Elas são distintas. E você quer que o seu espectador olhe para aquilo e se referencie, se veja, né? Tem um quadro que eu pintei muito, muito especial, um dos quadros que eu mais gosto, já vendi, e ele retrata um caminho todo espatulado, com uma questão de textura, e eu inverto as cores, né? Eu coloco o céu verde, as montanhas azuis, o passeio, né, bege, as árvores vermelhas, como se fossem autonais, as cores estão misturadas, mas você não presta atenção naquilo inicialmente, e é um pai e um filho caminhando, num caminho tortuoso, mas num caminho, né, como se fosse o caminho da vida, né? E aí eu tive um amigo que bateu o olho naquela obra de arte e falou assim, cara, eu vejo o meu irmão, e eu vejo o meu irmão com o filho dele, e esse é o caminho da vida deles, né? As dificuldades que eles têm, as delícias que eles têm no caminho, e isso, esse quadro está contando a história da vida deles. Eu vou comprar para eles e vou dar de presente. Eu, como artista, é claro que eu não pintei a história da vida deles, né? Não sei detalhes, né, da história da vida deles. Mas eu pintei a relação entre um pai e um filho no caminho da vida. Muitas vezes é tortuoso, mas eles estão assim, ó, de mão dada, seguindo esse caminho. E era esse sentimento que eu queria passar. E eu fiquei, assim, muito emocionada quando eu vendi essa obra de arte, porque eu vi que a pessoa realmente pegou o sentimento que eu queria, né? O nome desse título, já que a gente está, o nome dessa obra, já que a gente está falando, né, de títulos aqui, é Um Caminho a Dois, né? Focando no caminho, que ali tinha algumas informações na tela, mas focando, né, no trajeto, que eu trouxe uma sinuosidade e a dois, porque isso é importante, você está com quem importa mais. Então, quando o título começa a contar a história desse caminho, começa a ter a reverberação interna com a sua própria história, isso é muito importante. Isso não paga. E isso traz a maior conexão que você quer. Né? É a conexão que você vai fazer com que aquele espectador se conecte muito com aquilo e queira levar aquela obra de arte para casa, porque ele quer ver todos os dias, ele quer entrar e quer sair de casa, ele tá cansado, tá exausto, tá, né, choveu, teve problemas, mas ele vai chegar e vai ver aquilo todos os dias e vai ver assim, cara, eu tô com meu filho de mão dadas, é essa história da nossa vida, vou lá colocar ele para dormir, vou lá porque valeu. E aquilo vai contar a história da vida dele, vai estar todo dia incentivando ele a percorrer essa história de vida de mão dada. Aquela obra de arte vai entrar na história da família, vai entrar no dia a dia daquela família. Isso que é importante. E o título, ela é a janela.
para essa conexão que é importante, né? Isso é muito bonito. Por isso, o título não deve ser ambíguo. Essa é o quarto, né? A quarta dica aí. Ele deve, assim, ele não deve deixar dúvidas, né? Mas ele deve abrir a interpretação. Outra coisa é isso são dicas pessoais, tá, gente? São dicas de histórias. Eu pinto desde os 11, 12 anos de idade aí. Hoje estou com 40 anos, então tem um chãozinho aí pra frente. Não coloque e evite nome de cores. Né? Evite nomes também, evite o que eu falei, as pessoas às vezes colocam assim, sem nome, sem título. Evite isso também. Dê nome, porque é muito, muito importante. Sétima dica, fale sobre sentimentos e emoções. A descrição, às vezes, ela tem que vir do sentimento, da emoção, e não puramente da ação do que está acontecendo, né? Tem um cara gritando, o grito de Munch. Tem um casal se beijando, o beijo, né, do Gustav Klimt. Esses são títulos interessantes, mas eles são títulos puramente descritivos que descrevem a ação através de substantivos, né, o que está acontecendo através de substantivos, mas ele não abre para detalhes. Provavelmente o beijo, mas como é o beijo? Como é esse casal? Né? Aconteceu quando esse beijo? Esse beijo acontece sempre? Não sei, é o beijo, né? Oitava dica, olhe para o simbolismo do que você está criando, né? Pegue os itens que estão sendo pintados e descreva a partir de símbolos. Então, vamos supor um exercício, né, para você fazer. Por exemplo, que você esteja retratando uma árvore. Só que você vai escrever a árvore, né? A árvore de Natal. Pega a árvore, já que você quer, né, descrever. O que a árvore significa simbolicamente para você? Escreve 5 características. Ela é perene, é frondosa, é enraizada, né? É grande, né? É bujuda, né? E comece a usar esses adjetivos aí, trazendo para o seu título. Esse é um exercício. Veja as coisas que você está retratando como símbolos e traga o significado desses símbolos por adjetivos para a sua obra de arte. Então, uma obra de arte que tem uma árvore pode ser, né, trazer a palavra frondosa, a palavra perene, a palavra outonal, né, espigante, não sei, né, espetante, pode ter várias outras palavras que estejam aí que não sejam puramente árvore. Traga o símbolo. O que significa árvore? O que significa esse beijo? O que significa esse grito? O que significa essa ponte? O que significa essa vitória régia? O que significa, né, o que você está pintando, né? Essa é a 8ª dica. 9ª dica, deixe um gatilho. Os americanos chamam de hook, né? Por exemplo, né, você tá aí uma pintura de uma praia ou de um longo passeio, por exemplo, né? Uma praia, por exemplo. E aí você vai dar o título, por exemplo, O Dia em que eu Esqueci Minhas Chaves. Você está começando a contar uma história do que aconteceu ali, né, no seu desenvolvimento ali daquela imagem. A pessoa já vai imaginar, nossa, ela ficou do lado de fora. Olha a pessoa começando a fazer o storytelling da obra de arte. Nossa, ela tentou chegar em casa, ela ficou fora de casa, ela não conseguiu a pessoa que faça, né, as chaves para ela, ela tentou chamar alguém, ela não conseguiu, ela foi dar um passeio e ela caiu aí nessa árvore, nesse caminho, e ela estava de repente matando o tempo para depois poder voltar para casa no fim do dia, quando o marido chegasse, quando a mulher chegasse com a outra chave. Então você começa, né, é uma pintura de uma praia, mas está ali o dia que eu esqueci as chaves, né? Olha o twist. Exemplo para você. Outra coisa, por exemplo, uma visão de um mar, por exemplo, e você coloca o título de Admirando Baleias. E aí, primeira coisa, né, que o espectador vai falar, ih, será que pintou baleia? Deixa eu ver se tem baleia aqui, deixa eu ver se não tem baleia aqui. E você, às vezes, nem tem nem baleia, mas a pessoa está lá na espera, e daqui a pouco vai vir uma baleia, pum, e vai pular ali,
né? Então você está contando uma história e está fazendo com que o espectador imagine o que aconteceu, né? Outra dica é o seguinte, aí tem certas estratégias, nomeie o lugar. Para minha exposição que está em cartaz agora, eu fiz um especial da cidade de Niterói, onde eu vivo atualmente, e fiz algumas telas específicas, né? Então são bem específicas. Tem uma que tem um MAC, outra que tem um Cristo, outra que tem a vista, né, da Fortaleza de Santa Cruz, para quem é daqui, outra que tem a vista do Parque da Cidade, um local onde tem as pessoas saltam de asa delta, por exemplo. Que de repente, se a pessoa não for daqui, não conhecer, de repente ela se referencia até a outro lugar. Mas se você colocar assim, Fortaleza de Santa Cruz, a caminho de não sei o quê, né? Vou supor, essa aqui tem um MAC, eu coloquei a caminho da Boa Viagem, quer dizer, é o bairro, a sequência. Se você continuar aquele caminho, você vai cair, né, no bairro da Boa Viagem. Mas o nome fica mais poético, né? E você pensa que a Boa Viagem é ler alguma coisa referente, de repente, ao MAC, para quem não conhece, né? É um caminho a, né, você ir no museu, descobrir certas coisas, mas eu estou me referenciando a um bairro que tem depois, para você fazer realmente esse caminho, né? Para a pessoa pensar dela caminhando aquele caminho inteiro, quem conhece, sabe que ele vai descer, vai subir, vai passar juntinho ao MAC, né? E vai lá mais para frente, muito bonito, tem o pôr do sol. E a pessoa que não conhece acha que é um título bonito, referenciando aí a viagem que você pode ter dentro do MAC, olhando as obras de arte. Outro exemplo aí. 11ª dica, vamos lá. Não tá tendo ideia? Não tá tendo ideia? Pega um livro, abre um livro, começa a ver palavras aleatórias, né? Palavras diferentes, né? Não use palavras assim básicas, né? A casa, né? Coisas assim. Use palavras diferentes, né? Adjetivos diferentes para nomear. Por exemplo, né? Tem um seriado que é o The Seinfeld, não sei se vocês conhecem, mas tem um episódio que aparece sempre um cara com uma blusa amarela, né? E você poderia estar falando, o cara da blusa amarela. Você poderia estar descrevendo ele puramente assim. Mas eles passam o episódio inteiro chamando o cara The Golden Boy, né? O garoto dourado. Quer dizer, você está descrevendo, mas você está descrevendo de uma forma diferente. Olha como é que é importante isso. Porque se o roteirista tivesse colocado o garoto da blusa amarela, é puramente o garoto da blusa amarela. Mas quando você começa a trazer a descrição, se você quiser descrever, mas de uma forma diferente, né? Ela fica muito mais, ela pega muito mais, ela fica muito mais dentro da pessoa, porque você referenciou, né? The Golden Boy, quer dizer, o garoto dourado, em vez de puramente, né, da camisa amarela, né? Olha a forma de você descrever, se você quiser descrever, né, a sua obra de arte. Outra dica, 12ª dica, é descrever detalhes. Em vez de descrever a figura geral, o que está acontecendo, não, você descreve um detalhe. Então, imagina que isso aqui é um quadro, né, que você está me pintando aqui, nós temos uma flor, nós temos um microfone, nós temos tudo isso aqui, e eu descreva, né, o cachorro dourado de azul. Tem muita coisa acontecendo, mas quando eu descrevo esse nome, o que eu estou fazendo? Eu estou guiando o seu olhar para o cachorro, né? Brilhoso de azul, dourado de azul, sei lá. E o seu olhar está aqui. Eu estou te falando onde olhar, onde focar. Por mais que você tenha me olhado, eu tenho olhado o microfone aqui com as cores e tal, o título te manda olhar para um certo lugar. Pelo menos no início. E aí você está guiando estrategicamente, né, o olhar do espectador para começar aqui e depois ir para outros lugares. Essa é outra estratégia muito interessante. 13ª dica, fale dos bastidores. Muito importante, assim, falar do que está acontecendo por trás, né? Então, tem títulos que às vezes você está... né? Você de repente fez aqui e pintou, né, um prato de comida, né? Muita gente gosta de pintar um prato de comida. Lembra Cezanne, por exemplo, coloca umas maçãs e tal.
Mas o título não é puramente maçã, espaguete a pomodoro, espaguete no molho de tomate. É tipo assim, cozinhando com a chefe. Cara, então você tá vendo um prato ali, mas o título tá falando cozinhando com a chefe. Você vai pensar, cara, nossa, eles ficaram cozinhando antes e a pessoa teve ajuda de uma chefe, mulher, né, para ajudar. E de repente chamou em casa para ajudar e teve uma aula, de repente foi uma aula particular de ajuda, né, de fazer de repente comidas caseiras, como um espaguete ou montar quentinhas. Aí eu já tô criando a história. Então, quer dizer, você falando um pouco dos bastidores, do que aconteceu antes, né, do que aconteceu no processo criativo depois, você começa a trabalhar a história. Isso é muito importante. Então, ficaram 13 dicas aí muito importantes para você criar o seu nome, dar o nome da sua obra de arte, né? Que ela é uma janela para o espectador não parar ali. Esse que é o ponto, né? Você não quer que o espectador olhe e veja o tagzinho pequenininho falando, sem nome 01, ok, e passe para a próxima obra de arte. Você quer instigar, intrigar, trazer um storytelling, fazer com que ele clique, com que ele pegue o seu celular, né? Hoje em dia está na mão de todo mundo, com que ele pegue o seu celular e comece. Ué, qual o contexto? Foi criado em qual ano? Esse ano acontecia a guerra de quê? Né? E Guernica. Então, como é que foi Guernica? E quem é Picasso? Por que ele criou assim? Por que essa obra era desse tamanho? Por que só preto e branco? Né? Por que uns tons de cinza? Quanto tempo ele durou para criar essa obra de arte? Qual o contexto criar? Você quer que ele faça perguntas e comece a pesquisar para que aquela experiência inicial, né, com a obra de arte não pare ali. Esse é o principal objetivo, né, do título. Iniciar uma história, iniciar um papo, iniciar descobertas. Então, espero que eu tenha te ajudado aí a responder essa pergunta. Obrigada por ter mandado a pergunta. Se você tem pergunta, escreve aqui nos comentários, né? Para eu saber fazer novos vídeos e te espero aqui na próxima pergunta e na próxima resposta. Se você curtiu, continue curtindo aqui, @MarcelaLana. A gente tem cursos, tem produtos e tem muita coisa para você que é artista, para você que aprecia arte, para você que gosta de criatividade. Esse é o seu lugar. Eu conto com o seu prestígio, eu conto com a sua presença, eu conto com seus cliques e vamos juntos fazendo esse mundo ainda mais bonito com a obra de arte. Um beijo, até a próxima.